história no colecionismo, ela começou em 2001, quando meu pai me deu meu primeiro Mega Drive. Depois disso, eu não tinha condições de comprar cartuchos, eu não tinha condições de adquirir itens novos, eu nem ligava muito para esse negócio de itens novos. Só que é o seguinte, eu queria jogar. Em 2001, jogos não eram tão acessíveis assim. A gente pegava com alguns amigos da rua de baixo, de outro bairro, né, e alguns emprestados na escola. Pô, legal pra caramba isso. E aí em 2001 eu comecei meu pai me deu 3 cartuchos e os 3 cartuchos eu comecei a multiplicar. E aí a minha ideia era o quê? Era conseguir o máximo de cartuchos ruins possíveis para depois eu trocar esses cartuchos ruins por cartuchos bons. Então eu dei o meu primeiro jogo e aí eu pegava um jogo melhor e voltava R$3. R$3 era dinheiro, pai, em 2001. Era muito dinheiro. Ainda mais para quem não trabalhava, eu era da VASP, vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Então, tipo, R$3 era tipo ali na rixa, tá ligado? Eu tinha que, pra mim conseguir esses R$3, eu pulava o portão da escola na hora do intervalo e eu ia comprar o salgadinho de 10 centavos, que era mais barato do que na cantina da escola. Então eu comprava o salgadinho, né? Tipo, o pessoal me dava dinheiro, eu comprava um monte de salgadinho e aí depois eu pegava uma parte do dinheiro, eu pegava um pouquinho de salgadinho pra mim também. E aí eu depois, quando acabava o intervalo, eu voltava pra dentro. Eu tava fazendo um negócio, tá ligado? Acabava o intervalo, eu tava com R$2, R$3 no bolso, tá ligado? Eu ficava fazendo esse cavalo de ficar atravessando a rua, buscando salgadinho. E tipo, tinha uma doceria de frente da escola, do outro lado da rua, né? Então, tipo, mas eu me lasquei muitas vezes nessa. Teve vezes que eu não conseguia entrar de volta, teve vezes que chamaram minha mãe na escola, né? Então, tipo, por aí vai. Só que é o seguinte, nessa fase do colecionismo, né, eu fui humilhado na comunidade do Mega Drive, né? Por quê? Porque eu juntei esses cartuchos e eu tinha uns 50 e poucos cartuchos. E não eram cartuchos tops, igual os que tem na minha coleção hoje. E olha que eu tenho muitos bagaceira. Mas quando eu falo cartucho top, era cartucho com como é que fala? Com porta-cartucho, manual, pôster. Naquela época, no colecionismo, a gente só pegava a fita pirata. Então era muito foda você pegar um cartucho. Meu primeiro cartucho com porta-cartucho foi o Gunstar Heroes. Eu lembro que eu ficava deitado na cama, admirando, olhando pra ele assim. Falei, caralho, mano, eu nem sabia que existia um porta-cartucho de Mega. É tipo uma DLC da felicidade. Pai, era você ter o cartucho e depois você ter um porta-cartucho. Eu não sabia que existia isso. Então era muita informação pra mim processar. Eu era uma criança catarrenta. E aí eu juntei uns 7 cartuchos e dos 7 cartuchos eu multipliquei pra 50. Inscrito no canal! Perfeito! Eu juntei ali pra uns 50 e poucos cartuchos, né? Só deixa o like e se inscreve no canal porque isso me ajuda demais. E aí, quando eu tava com 50 e poucos cartuchos, eu peguei esses cartuchos e eu comecei a trocar por jogos bons. Apesar que eu já estava fazendo isso, porque eu dava um jogo bom e eu pegava 2 ruins. Só que esses 2 ruins, um desses ruins era um jogo bom pra alguém gostava. E alguém pegava e me dava 2 jogos bons por um ruim. E aí eu já tinha 2 jogos bons e eu ia trocando, eu fui multiplicando a minha coleção, tá ligado? E aí eu fui dando uma enxugada quando eu tava ali com 50 e poucos cartuchos. Depois eu ultrapassei essa aí que eu nem vi mais, me perdi no tempo. Que foi entrando muito cartucho, o colecionismo tipo desbancou no rolê. E aí pra mim foi muito legal, por quê? Porque a coleção cresceu. Em 2007 eu postei uma foto da minha coleção na comunidade Mega Drive. E aí era cartucho pirata, cartucho só chip, cartucho sem label, label rasgada, cartucho com a carcaça trincada. Mano, tudo as bagaceiras do Mega Drive. E aí eu fui humilhado num tópico da comunidade do Orkut, porque, mano, coleção velha, e os caras postando prateleiras e prateleiras de cartuchos de Mega Drive. Aí, tipo, eu falei, caralho, mano, eu tenho um monte de lixo, sabe? Sabe quando alguém chega em você e desmerece toda a sua vitória? Desmerece toda a sua felicidade, toda a sua glória, tá ligado? A Mokuro deu risada, ó. DLC da felicidade kkkk. Então, tipo, mano,
Os caras tudo com porta-cartucho. Eu com um monte de cartucho velho pirata, sem label. E os caras com cartucho, com porta-cartucho. Eu nunca tinha visto um porta-cartucho, mano. Com manual, pôster, os carai, mano. E eu falei, caramba, as estantes tudo bonitinha. E eu com os cartuchos numa caixa de sapato. Mó véia, mano. Tá ligado? E aí, a minha vida mudou. Por quê? Porque eu falei, mano, desse dia em diante, dessa humilhação em diante, ó, tem 17 pessoas que tá no YouTube vertical. Venha para o YouTube horizontal. A gente tá em 2 lives simultâneas, tá? Já se inscreve aí no canal aí que isso ajuda demais. E aí, o que aconteceu? Desse dia em diante, eu falei, mano, quer saber? Eu vou colecionar um negócio que ninguém coleciona, mano. Que aí eu quero ver alguém me humilhar depois, mano. E aí eu comecei a colecionar acessórios de Mega Drive. Eu comprei um dos primeiros controles, que é o Total Control do Mega Drive. Aí era um controle que não tem direcional, ele é igual ao Nintendo Wii. Aí eu falei, mano, esse aqui ninguém tem, mano. E aí depois de um tempo, eu repostei a minha foto da minha coleção com alguns acessórios. E aí diminuiu. Apareceu outros colecionadores que postaram as fotos dos acessórios deles, né, bonitinho, tudo na caixa. Legal pra caramba. Só que a minha já tava ficando grande. Mano, passou um tempinho, eu postei de novo, a minha coleção já tava muito maior. Aí, aí os caras não pegavam mais, não. E aí, em 2011, eu lancei o vídeo, o maior colecionador de Mega Drive do Brasil. Eu não era o maior colecionador de Mega Drive do Brasil, existiam outros. Só que pelo hype, eu fiz, não querendo ganhar view, eu fiz o quê? Eu fiz de um jeito como divulgação, para mim conhecer novos itens e conhecer novos colecionadores. Por quê? Presta atenção. Quando você, para quem não sabe, no começo da internet, não existia grupos, não existia nichos, não existia comunidades, não existia aglomeração de pessoas que gostavam das mesmas coisas. Ah, colecionador, mas você tá falando do Orkut, que você foi lá na comunidade do Mega Drive. Sim, era nichado. Só que, tipo assim, hoje em dia, hoje em dia eu sou hiperconectado, né? O que é hiperconectado? Grande parte dos vendedores de videogames, se eles pegar algum item de Mega Drive, eles mandam pra mim, né? Aquela época não era assim. Tanto é que os meus primeiros vídeos eu falava, meu nome é Diego Ramírez, eu sou colecionador de Mega Drive, se você é colecionador, me procure. Meu telefone é 89747479, operadora TIM, tá ligado? Então, tipo, eu consegui alguns itens com esse marketing, fazendo isso. E aí o vídeo bateu 60 mil visualizações, se eu não me engano. Tipo, explodiu de visualização. E eu comecei a gravar vídeos, o maior colecionador de Mega Drive do Brasil, depois o maior colecionador de Mega Drive do mundo. E aí os vídeos foram melhorando gradativamente. E o vídeo sempre era gritando, zoando, no estilo colecionador. Porque a gente não pode mudar quem a gente é da linha da bagunça, na linha da zoeira. E isso foi legal, porque isso deu certo. As pessoas, elas começaram a entender que existia o colecionador ali, né? O nome do colecionador eu deixo para contar em outro vídeo, mas nessa fase do colecionismo eu já estava pagando caro por muitos itens, isso em 2009, 2008, 2010, 2011. E aonde eu quero chegar? Talvez você não deixou o like ainda, mas dá essa força para nós. Em 2017, né, foi a grande depressão retro gamer. E o que aconteceu em 2017? Em 2017 o dólar subiu, foi para R$ 3,20, se eu não me engano, né? De 2016 o negócio já começou a ficar escasso, diminuiu a quantidade de itens que tinha na comunidade. E quando eu falo a comunidade, era o Mercado Livre. O Mercado Livre era uma das maiores fontes de acessórios de Mega Drive. Você entrava no Mercado Livre, tinha 15, 20 itens de qualidade, controles de Mega Drive de qualidade, coisas que eu nunca mais vi e não comprei na época porque eu não tinha dinheiro para comprar. E era caro. E quando eu falo que era caro, era R$100. R$100 não é nada hoje, mas naquele tempo era foda conseguir R$100, tá ligado? Tipo, o dinheiro era contado pra mim. Então, eu passei por um período que não tava fácil para comprar as coisas, tá ligado? Então, em 2017 o dólar aumenta. Quem comprou até 2017 pagou muito barato.
De 2017 até 2020, a bolha ela foi só crescendo. A bolha foi enchendo de um determinado jeito, de tal maneira que os itens foram dobrando de preço gradativamente. Só para vocês terem uma ideia, em 2009 tinha um doido vendendo um 32X por R$350. E a galera chamando esse cara de doido porque ele tava vendendo a R$350. Hoje um 32X sem caixa, a galera pede R$2.500. É sobre isso e tá tudo bem. O problema é seu se você não quiser. É R$2.500 e pronto. Pois é. E aí o que acontece? Chega 2020, entramos no período da pandemia. Aí, pai, o preço tava subindo assim, ó. Ele pegou e fez isso, ó. Subiu, pai, de vez. 2020 foi o ano da grande bolha, fi. Meu Deus do céu, os preços subiram, ninguém conseguiu mais acompanhar. Por quê? Pessoas de dentro da bolha e pessoas de fora da bolha começaram a consumir videogame. Pensa comigo, existe a bolha do videogame, tá? Essa galera aqui que acompanha Sonic, Mario, God of War, Xbox de pilha e os carai. Aí você imagina o pessoal que não joga videogame e entra dentro da bolha porque não pode sair não pode sair pra rua por causa da pandemia. Mano, os preços explodiu. Os vendedores começaram a vender Super Mario World ali, ó, a preços estapafúrdios. Pois é, e a galera tava comprando porque não tinha nada pra fazer. Dentro de casa, o pessoal procurava o seu próprio rolê. E o videogame foi o melhor amigo de muita gente nesse período. Ou seja, os preços subiram a um nível alarmante. Pois é, não tinha muito o que fazer nesse rolê. E aí, ao longo de 2020, 2021, que a pandemia foi se estendendo, os preços subiram cada vez mais. 2022 e 2023, os preços começaram a cair. Mas era aquela curva que subiu lá em cima e só desceu um pouquinho, só uma pontinha só. Pois é, e hoje os preços ainda continuam nessa pontinha um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque a bolha não estourou, ninguém deixou de comprar, os itens ficaram escassos. E muita gente ainda tá procurando videogame e tem uma galera que é aquilo que eu falei, a galera começa a vender, só que ela tem 10 unidades e ela não tem pressa de vender. Ela joga uma unidade com o preço lá em cima, para essa unidade super valorizar o mercado, para ela pegar e vender a dela também caro, a um preço que ela vai ter um retorno legal. Muitas das vezes pagou migalha, mas vende a preços estapafúrdios, né? E outra, se você assistiu até o final, digita bolha no comentário, que eu vou saber que você é borracha emocionado e também está indignado com esses preços. Responde para mim aqui. Você acha que a bolha do retro game ela vai estourar? Sim ou com certeza? Ou talvez jamais, mano? Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado. Deus abençoe.